que tem de novo na maneira como os cientistas que estão trabalhando na ocupação das Américas hoje, em relação à maneira como se fazia isso no passado, por um lado, uma maior consideração do material que vem dos sítios do sul do continente, né? Assim, a América do Sul, por muito tempo, foi vista como um continente que estava aí para ser colonizado pelos primeiros ocupantes da América do Norte, que teriam vindo espalhado a sua tecnologia. Quer dizer, no fundo é uma narrativa colonial, como a gente está muito acostumado em outras áreas, né? Do saber, enfim, da vida também, né? Os estudos feitos pelos arqueólogos, geneticistas, enfim, outros estudiosos da América do Sul eram vistos com reticência, especialmente aqueles que apontavam uma ocupação mais antiga do que 13 mil anos. Então hoje enxerga uma abertura maior dos estudiosos desse campo para os estudos que são feitos no sul global, particularmente na América do Sul. E uma outra mudança que configura essa nova forma de fazer ciência é um olhar mais atento ao saber dos povos indígenas e aos interesses dos povos indígenas, né? E que por muito tempo foram enxergados como meros objetos de pesquisa, né? Assim, como fontes de material biológico para estudo do DNA, né? Assim, a genética é uma disciplina importante para a gente entender quem eram os primeiros americanos, e por muito tempo a genética estudou amostras de DNA dos povos indígenas contemporâneos sem a menor consideração para os interesses desses povos, né? Eu fui a Rondônia, na terra indígena 7 de Setembro, que é a terra indígena habitada pelos Paiter Suruí. E estive lá porque os Paiter Suruí estão no centro de uma polêmica envolvendo uma coleta de sangue feita nos anos 80 e que é usada até hoje para os estudos genéticos, para desvendar a identidade dos primeiros americanos. Então teve um pesquisador norte-americano que em 1987 colheu amostras de sangue dos Paiter Suruí, mas também dos Caritiana, também em Rondônia. Essas amostras, depois, ele foi para a Universidade de Yale, né, que era onde ele era pesquisador. Um colega dele da mesma universidade, em seu laboratório, usou esse sangue para obter linhagens celulares imortais, ou seja, linhagens celulares que se reproduzem eternamente. E o sangue indígena foi usado para a obtenção desse tipo de linhagem e vem sendo usado por geneticistas desde então. Como se o DNA dos Paiter Suruí, dos Caritiana e de outros povos fosse domínio público para os pesquisadores. Um problema que a gente tem com isso é que, por exemplo, no caso dos Paiter Suruí, a ideia de que haja linhagens celulares de um indivíduo num laboratório é muito perturbadora, porque o indivíduo que forneceu o sangue por trás dessas amostras pode ter morrido. E quando alguém morre entre os Paiter Suruí, os objetos dessa pessoa são enterrados junto com ela, o nome dela deixa de ser pronunciado pelos seus pares. Quer dizer, assim, o processo de luto envolve assim, um apagamento dos vestígios desse indivíduo, né, aqui na Terra. E o fato de que haja células dessa pessoa se reproduzindo no laboratório eternamente é uma violação muito grave desses princípios, né? E hoje os cientistas usam essas amostras com técnicas que ainda não tinham sido inventadas naquele momento. Então, quer dizer, a técnica avança, mas a gente não avança na maneira como a gente está lidando com essas amostras, né? O ideal, o correto, seria os cientistas voltarem aos povos indígenas e conversar com eles e dizer, olha, a gente tem essas amostras, estão sendo usadas para esse tipo de estudos. Eu sei que, conversando com os Paiter Suruí, eles têm curiosidade sobre a própria ancestralidade. Eles, pelo menos um deles, numa conversa comigo, me disse que ele está descontente com a existência dessas amostras, mas que um estudo para desvendar a ancestralidade poderia ser feito. Ele disse assim, olha, por mim, estuda a ancestralidade e depois devolve esse material para a gente. Quer dizer, existe um terreno para conversa, né? Quando o assunto é material biológico de povos indígenas, a gente tem um precedente interessante dos Yanomami, que em 2015 tiveram amostras de sangue que também tinham sido coletadas de forma pouco ética e foram parar em universidades norte-americanas. E em 2015, milhares dessas amostras foram retornadas para o Brasil por uma iniciativa do Ministério Público Federal, um engajamento muito forte do Davi Copenaua, que é uma liderança Yanomami muito importante, um escritor muito importante também. O Copenaua teve sangue coletado quando ele era criança
e ele próprio foi um dos indígenas envolvidos nessa história e se engajou muito na luta pela repatriação desse material. A coisa ficou tramitando ao longo de 10 anos, mas depois desse período, milhares de amostras voltaram de universidades americanas e foram sepultadas pelos Yanomami numa cerimônia ritual, né, na terra indígena Yanomami, em Roraima. Então esse precedente poderia, quem sabe, inspirar a discussão sobre o que fazer com as linhagens celulares imortais dos Paiter Suruí e dos Caritiana, né? É importante que a gente rediscuta a finalidade dessas amostras e o uso que se faz dela, né? Sei que na apuração para o livro, a responsável pelo biobanco do projeto da diversidade do genoma humano, quando confrontada com o fato de que os Paiter Suruí estão muito insatisfeitos com essa situação, ela disse não saber disso e alegou que se recebesse uma demanda, seja de um representante desses povos indígenas, seja de um representante do governo brasileiro, ela se disporia a destruir essas amostras. Aqui nesse caso, a gente tem uma situação um pouco diferente do sangue Yanomami que foi devolvido, porque no caso do sangue Yanomami eram de fato as ampolas de sangue, as amostras de sangue, né? Aqui a gente já não está mais lidando com o sangue colhido em 87, porque esse sangue ele foi usado para a obtenção das linhagens celulares, e o que tem são essas linhagens, né? Quer dizer, já não é mais o material original, mas isso não impede que tenha um significado cultural muito importante para esses povos, né? E é por isso que a gente deveria buscar uma reparação dessa situação.